o Papa poderia renunciar? São Paulo, pastor é nomeado em Coríntios 2:7 para viver e morrer ao lado do seu rebanho. A hierarquia apostólica exerce de fato dois poderes, misteriosamente unidos na mesma pessoa. O poder da ordem é o poder da jurisdição. Vejamos, por exemplo, em São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Ambos os poderes são destinados a realizar os objetivos peculiares da Igreja, mas cada um com suas características próprias, né? O que distingue profundamente do outro é o potestas ordinis, é o poder de distribuir os meios da graça divina, e refere-se à administração dos sacramentos e ao exercício do culto oficial. Pois bem, o potestas iurisdictionis é o poder de governar a instituição eclesiástica e os simples fiéis. Mas o poder da ordem distingue-se de poder de jurisdição não só pela diversidade de natureza e de objeto, mas também pelo modo como é conferido. Uma vez que tem como propriedade ser dado com a sagração, isto é, por meio de um sacramento e com a impressão de um caráter sagrado. A posse da potestatis ordinis é absolutamente indelével. Por enquanto, seus graus não são ofícios temporários, mas imprimem caráter em quem é concedido. De acordo com o Código de Direito Canônico, uma vez que um batizado se torna diácono, sacerdote ou bispo, é para sempre e nenhuma autoridade humana pode excluir essa condição ontológica. Muito pelo contrário, o poder de jurisdição não é permanente, mas temporário e revogável. Suas atribuições exercidas por pessoas físicas cessam com o término do mandato. Outra característica importante do poder da ordem é a não territorialidade, pois os graus de hierarquia da ordem são absolutamente independentes de cada circunscrição territorial, pelo menos no que respeita à validade do exercício. As atribuições do poder de jurisdição, ao contrário, são sempre limitadas no espaço, e tem no território um de seus elementos constitutivos, exceto o do Sumo Pontífice, que não está sujeito a qualquer limitação de espaço. Na Igreja, o poder de jurisdição pertence ao júri divino, ao Papa e aos bispos. A plenitude desse poder, no entanto, está apenas no Papa,
que como fundamento sustenta todo o edifício eclesiástico. E nele está todo o poder pastoral. E na igreja não se pode conceber outro independente. Mas a teologia progressista, pelo contrário, sustenta em nome do Vaticano II uma reforma da Igreja no sentido sacramental e carismático que opõe o poder da ordem ao poder de jurisdição. A Igreja da caridade, a do direito, a estrutura episcopal, a monárquica, o Papa reduzido a primus inter pares. No interior aí do colégio dos bispos exerce apenas uma função ético-profética, um primado de honra ou de amor, mas no de governo e jurisdição. Bem, nesta perspectiva, Hans Kung e outros invocaram a hipótese de um pontificado temporário e não vitalício, como uma forma de governo exigida pela celeridade das mudanças do mundo moderno e da novidade contínua de seus problemas. Não podemos ter um pontífice de 80 anos que já não está totalmente presente do ponto de vista físico e mental, disse Hans Kung a uma emissora, né, que vê na limitação do mandato do Papa um passo necessário para a reforma radical da Igreja. Disse isto naquela época, né? O Papa seria reduzido a presidente de um conselho de administração, a uma figura meramente de arbitragem ladeada por uma estrutura eclesiástica aberta, né? Qual sinódo permanente com poder de decisão? No entanto, caso se acredite que a essência do papado esteja no poder sacramental da ordem e não do poder supremo de jurisdição, o pontífice jamais poderia renunciar. Se o fizesse, poderia com a renúncia apenas o exercício do poder supremo, mas não o poder em si, que é indelével, como a ordenação sacramental da qual deflui, e que admite a hipótese da renúncia, deve admitir com isso que o Papa deriva a sua summa potestas da jurisdição que exerce, e não do sacramento que recebe. A teologia progressista está, portanto, em contradição consigo mesma, quando procura estabelecer o papado sob sua natureza sacramental e depois reivindica a renúncia de um papa, a qual, por sua vez, só pode ser admitida se sua posição se basear sobre o poder de jurisdição. Pela mesma razão, não pode haver, após a renúncia de Bento XVI, dois papas. Porque um no cargo e outro aposentado. Como tem sido impropriamente dito, Bento XVI voltará a ser sua eminência, o cardeal Ratzinger, e não poderá exercer prerrogativas como a da infalibilidade
que são intimamente ligadas ao poder de jurisdição pontifício. O Papa, portanto, pode renunciar, mas é oportuno que o faça? Bem, um autor, por certo, não tradicionalista, Enzo Bianchi, escreveu em La Stampa, em 1º de julho de 2002. Ele disse o seguinte: segundo a grande tradição da Igreja do Oriente, do Ocidente, nenhum Papa, nenhum Patriarca, nenhum Bispo deveria renunciar, apenas por ter atingido o limite de idade. É verdade que há cerca de 30 anos, na Igreja Católica, há uma disposição que convida os bispos a oferecer as próprias renúncias ao Papa, ao atingirem 75 anos. E é verdade também que todos os bispos recebem com obediência a esse convite e apresentam-na. Como também é verdade que, normalmente, elas são aceitas e as renúncias acolhidas. Mas esta é uma regra e uma prática recente, definida por Paulo VI e confirmada pelo Papa João Paulo II. Nada exclui que no futuro possa ser revista, né? Depois de pesadas as vantagens e os problemas que ela tem produzido nas últimas décadas de aplicação. A norma pela qual os bispos renunciam sua diocese a partir dos 75 anos de idade é uma fase recente na história da Igreja e parece contradizer as palavras de São Paulo, para quem o pastor é nomeado. Está em Coríntios 2, 7 e 3. Para viver e morrer ao lado de seu rebanho. A vocação de um pastor, como a de todos os batizados, vincula, de fato, não somente até a certa idade e boa saúde, mas até a sua morte. A este respeito, a renúncia de Bento XVI ao pontificado aparece como um ato legítimo, do ponto de vista teológico e canônico. Mas no plano histórico, está em ruptura absoluta com a tradição e a prática da Igreja, do ponto de vista do que poderiam ser suas consequências. Tratam-se de um ato não simplesmente inovador, mas radicalmente revolucionário. Como assim o definiu Eugênio Scalfari em La República de 12 de fevereiro. A imagem da instituição pontifícia, os olhos da opinião pública de todo o mundo é, de fato, despojada de sua santidade para ser consignada aos critérios de julgamento da modernidade. Não por acaso, no Corriere della Sera, do mesmo dia, Máximo Franco fala do sintoma extremo, final, irrevogável da crise de um sistema de governo e de uma forma de papado. Não se pode fazer uma comparação nem com Celestino V, que renunciou após ter sido arrancado à força de sua cela eremítica, nem como Gregório XII, quem por sua vez se viu forçado a renunciar para resolver a gravíssima questão
do grande cisma do Ocidente. Bem, mas tratava-se de casos excepcionais. Mas qual é a exceção no gesto de Bento XVI? A razão oficial, esculpida nas suas palavras, pronunciadas em fevereiro, mais do que a exceção exprime a norma, diz que no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande importância para a vida da fé, para governar o barco de Pedro e anunciar o Evangelho, é também necessário o vigor, seja do corpo, seja da alma. Vigor que nos últimos meses diminuiu em mim, de modo tal que devo reconhecer a minha incapacidade. Vejamos aqui, não se defrontava com uma deficiência grave, como foi o caso de João Paulo II. No final de seu pontificado, as faculdades intelectuais de Bento XVI estão totalmente intactas, como o demonstrou uma de suas últimas e mais importantes meditações para o Seminário Romano. E sua saúde é geralmente boa, como afirmou o porta-voz da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, segundo o qual o Papa alertou nos últimos tempos para o desequilíbrio entre as tarefas, entre os problemas a serem resolvidos e as forças das quais sente não dispor. No entanto, desde o momento da eleição, cada pontífice experimenta um compreensível sentimento de inadequação, sentido a desproporção entre suas capacidades pessoais e o peso da tarefa para a qual ele é chamado. Quem pode afirmar-se capaz de suportar com suas próprias forças o munus de vigário de Cristo? Bem, mas o Espírito Santo assiste o Papa não apenas no momento da eleição, mas até a sua morte. Em cada momento, até nos mais difíceis de seus pontificados, cujo Espírito Santo é frequentemente invocado de forma inadequada, como quando se pretende que ele inspira cada ato e cada palavra de um Papa ou de um concílio. Nesses dias, no entanto, ele é o grande ausente dos comentários da mídia, que avaliam o gesto de Bento XVI de acordo com um critério puramente humano, como se a Igreja fosse uma multinacional guiada em termos de pura eficiência, prescindindo de qualquer influxo sobrenatural. Mas a questão é, em 2000 anos de história, quantos foram os papas que reinaram com boa saúde, que não experimentaram o declínio da força, nem sofreram com doenças e provas morais de qualquer gênero? Esta é a pergunta. O bem-estar físico nunca foi um critério de governo da Igreja. Se-lo-á a partir de Bento XVI? Bem, um católico não pode deixar de se colocar estas perguntas. E se não o fizer, elas serão colocadas pelos fatos. Como no próximo conclave, quando a escolha do sucessor de Bento XVI será inevitavelmente orientada para um jovem cardeal em pleno vigor, que seja considerado adequado para a grave missão que o espera.
a menos que o cerne do problema não esteja naquelas questões de grande relevância para a vida da fé, às quais se refere o Papa, e que poderia aludir à situação de ingovernabilidade em que parece encontrar-se hoje a Igreja. Seria pouco prudente sobre este aspecto considerar já fechado o pontificado de Bento XVI, dedicando-se a balanços prematuros, antes de aguardar o prazo fatal anunciado por ele, aquela noite de 28 de fevereiro de 2013. Uma data que ficará gravado na história da Igreja. Depois dessa data, Bento XVI ainda poderá ser protagonista de cenários novos e inesperados. De fato, o Papa anunciou sua demissão, mas não seu silêncio. E sua escolha institui-lhe uma liberdade da qual talvez se sentisse privado. O que dirá e fará Bento XVI? Ou o cardeal Ratzinger? Nos próximos dias, semanas e meses? Bem, e sobretudo, quem guiará? E de que maneira a barca de Pedro nas novas tempestades, que inevitavelmente se avizinham,